Uma boaníssima tarde, Fernanda Paulini, tudo bem, Fer? Tudo ótimo, pessoal de casa, Gustavo. E aí, preparados para a nossa DR de hoje? Vem discutir a relação aqui com a gente. Chama todo mundo, chama os amigos, chama a família. E olha, tenho certeza que hoje você vai se interessar pelo caso, né? Principalmente você que mandou através do nosso Facebook, né, da TV Transamérica, o caso, né, o tema para a gente discutir hoje. Então a gente já avisou, a produção já entrou em contato. E aí, tenho certeza que você vai estar ligadinho, né? Ou ligadinha, a gente não vai dizer se é menino ou menina, mas enfim. Né, que tá aí, na verdade vocês vão saber que é menino, mas tudo bem. Né? E assim, a gente está esperando que você mande também o seu caso. Se você ainda não mandou nem o tema, nem o caso, manda através do nosso WhatsApp, que já está tem o Facebook na tela, mas já tem também o nosso WhatsApp disponível, para que a gente possa aí discutir a relação junto com você. Então a gente hoje vai de tema, e um tema muito legal sugerido por um nosso telespectador. Vamos lá, Gus? Vamos, eu já estou no Facebook aqui, já está ali o rostinho da Fernanda Paulini, tem um delay, daqui a pouco apareço eu. Então. Você também pode compartilhar e participar com a gente aqui ao vivo no Show Magazine TV. Inclusive fazendo perguntas para a Fernanda, ela que corre o Brasil inteiro com palestras do empoderamento feminino e falando sobre autoestima feminina e que nos ajudem muito na hora de discutir a relação. Com vocês, o caso de hoje, posso ler aqui, Fernanda? Fique à vontade. Vamos ver aqui. Esse é o caso de hoje e que foi mensagem de Facebook da semana passada, um telespectador interagindo na nossa live, né? Muito legal. Então é isso, uma coisa bem bacana, gente, pessoal de casa. Se você não mandou um caso, não mandou um tema, mas quer participar de alguma forma, durante o nosso live lá do Facebook, você pode colocar o seu comentário, fazer a sua pergunta, dar o seu palpite, porque a gente sabe que você gosta de fazer isso e a gente adora discutir a relação aqui a 2, a 3 e com todo mundo. Então vamos lá, pode participar também pela nossa live. Pela live, pelo WhatsApp já na tela, pode ser anônimo, pode deixar seu nome, fique super à vontade, a casa é sua. E a gente vai colocar um pitaco nessa relação aqui com o pessoal de casa também, que ajuda bastante. Vamos lá. Anderson Leite, vou dizer o nome. Olha, então, pronto, agora... já sabemos nome e sobrenome, pode inclusive adicionar o fofo no... Brincadeira. Vamos lá. Ainda mais que ele é casadão. Ainda então, mais que é casado, então, ó, amigas, os homens de plantão vetado, querem ajudar, né? Tá vetado, tá Vamos vetado. Lá. Como devo agir com a minha esposa, sendo que fui o primeiro homem da vida dela e eu tive algumas experiências antes de casar? Levar na conversa está difícil. Muito bem, Anderson. Vamos lá. Veja bem. Acho interessante assim a tua preocupação em tentar fazer essa menina, né, entrar mais no jogo da sedução, brincar um pouco mais. E se na conversa está difícil, melhor do que a conversa nessas horas é a prática, né? E eu acho que assim, com todo carinho, com todo respeito, é possível trazer coisas diferentes para dentro da relação, é possível trazer coisas, né, brinquedinhos, como a gente já teve aqui várias vezes, a Bruna trazendo, né, da Sex Malícia algumas coisas, e aquilo, devagarzinho implementando algumas coisas e com muito, né, com muito carinho e tal, porque assim, Gus, eu sempre brinco, é parecido com uma criança, né, uma criança quando é pequenininha, às vezes você tem que fazer ela experimentar 4 ou 5 vezes a mesma comida para ela dizer que gosta, né? Então, você vai mudar o paladar da criança, vai introduzir alguma alimentação nova, você lá, vai comer papinha de cenoura. A primeira vez a criança, não quer papinha de cenoura, a segunda vez, até que a terceira vez acostuma o paladar e ela acaba gostando. Então, coisas novas no relacionamento também às vezes funcionam dessa forma, né? É difícil às vezes uma pessoa se entregar de primeira numa experiência, porque tem um receio, tem aquela dúvida assim, tipo, não sei se eu dou conta, se eu sei fazer. E pode ficar um pouquinho tímida, enfim, ou tímido. E aí, lógico, né, um pouquinho de boa vontade e tal, vamos tentar, vamos experimentar. Se você não quiser, eu paro, né? Aquela coisa assim, e vai devagarzinho, vai na malícia. Mas lógico, né, você já tinha mais experiência, ela nenhuma, né? Então você tem aí a função de ser praticamente um professor. Uma das coisas que pode funcionar muito bem, que pode ser bem legal, é justamente visitar uma loja juntos, né? Uma sex shop juntos, por exemplo. Leva, né, ela na loja e deixar ela dar uma olhada, deixar ela escolher, deixar ela se interessar por algumas coisas. Porque daí aquilo, né, despertou a curiosidade dela e quem sabe assim, devagarzinho ela vai se abrindo para novas experiências. Né? Fala, o que será que é isso aqui? Para que serve aquilo? E aí pode deixar aquela pulguinha, aquela vontadinha de experimentar e ela vai devagarzinho se abrindo, né? Outras coisas que também funcionam assim super legais é você ter matérias de revista, por exemplo, né? Essas revistas femininas e tal. Dá uma lida lá e fala assim, olha amor, eu estava lendo aqui na revista que 80% das mulheres adora começar as preliminares com massagem nos pés. E aí você fala, você acha que você ia gostar?
né? Será que você faz parte dessas 80 e tantas % de mulher? E aí compra um olhinho, já se antecipa, logicamente, compra um olhinho gostoso. E aí um dia que ela chegar em casa um pouco mais cansada, ela fala assim, amor, vamos testar aquela história lá dos 82%? Vou fazer uma massagem aqui nos seus pés. E aí começa devagarzinho, massageando os pés, vai subindo pela perna, vai ficando um pouco mais ousado. E daqui a pouco as coisas, né, começam a ficar mais gostosas entre vocês. Então, lógico, né, eu sempre falo, vai devagar, não vai afoito, com garfo e faca na mão, vai... né, de mansinho, vai colocando uma coisinha aqui hoje, uma coisinha amanhã. A tua ideia o que é? Então ele se transformar nos homens que ela nunca teve, é isso? Cada dia um homem diferente, vai se veste de cowboy num dia, no outro de zorro. Mas no outro... não é sensacional, Gus? Eu acho que o sonho de todo homem é ser assim o professor, né? O expert no assunto, aquele que ensina a mulher. Então é difícil hoje em dia, principalmente nos dias de hoje, onde essa questão da sexualidade tem começado muito cedo, né? Nos jovens. Vamos fazer um contraponto. Então, assim, ter uma moça inexperiente, às vezes, para um homem é um banquete, né? Vamos fazer um contraponto do que a gente via dos nossos pais, nossos avós, com o que está acontecendo hoje? Antigamente tinha esse culto, né, de casar virgem. Descobrir juntos, né? De se descobrir juntos, de procurar essa possibilidade num relacionamento amoroso, sem essa coisa do tira uma camisa e veste outra, essa coisa de hoje em dia que está muito... O pega e não se apega, né? Hoje em dia está muito assim, né? Descartável, tudo está descartável, né? Os relacionamentos cada vez mais descartáveis, a vida de uma maneira geral está assim. Tanto é verdade que hoje, na hora de você convidar para um aniversário, para alguma coisa, você nem liga mais para a pessoa e nem recebe mais telefonema também. É tudo por WhatsApp, é tudo pelo Facebook, e a coisa está muito impessoal, né? Deixou de ter essa coisa mais de proximidade. Então eu acho assim, né, nesse caso aqui, acho que a preocupação maior dele é essa, né? Ela não teve essa possibilidade. E hoje, por exemplo, as mães, né, que eu estou vendo assim, com pesar, né? Estou generalizando, é claro que não é tem raras exceções, o que é bonito de ver, né, quando a gente fala de família, que a orientação é continue nesse pensamento, né, de se entregar no momento certo, ou casar, se possível, né, dentro... Na verdade, assim, né, Gus, isso é meio que utópico, pensando que hoje em dia realmente as coisas começam muito mais cedo, e até porque, justamente em função dessa coisa da tecnologia, da internet, dessa superexposição de televisão e tudo mais, existe um acesso muito grande à informação. Tá, mas você acha certo a mãe chegar e falar, experimente de tudo, porque daí pelo menos você vai saber o que você vai gostar na hora de casar? Gus, na verdade, assim, deixa eu chegar no ponto, né? Você veja, hoje em dia, você pega meninas de 10 anos, 11 anos assistindo uma novela que tem cenas de praticamente sexo explícito. Hoje em dia a gente vê, né? As pessoas têm um falso moralismo, né? Algumas coisas não pode, mas em compensação ligou a televisão, a criança está na frente e todo mundo esquece que a criança acho que está ali. Mas tem lá também uma faixa etária que não pode assistir a novela. Mas também, isso é lenda, né, Gus? A criança está na sala, é dificilmente hoje em dia um pai, uma mãe pegar, fulaninha, agora ó, dá licença porque... Passava filme de terror na época, meu pai já me tirava da sala. Já me tirava da sala, eu sou isso dessa geração, terror, né? Então, assim, chegava na sessão, assim, na verdade, assim, uma época da minha vida eu nunca assisti novela das 9, né? Então. E aí só fui pensar em outras coisas bem depois. Mas hoje em dia não, você às vezes proíbe a criança de estar na sala, mas ela vai lá, senta no quarto, pega pela internet e assiste o conteúdo ou assiste coisas bem mais picantes. Então, assim, o que eu acho é que é aquela questão que a gente vive falando, né? A questão da educação sexual dentro de casa, feita com amor, com respeito e principalmente com muita verdade. Ou seja, você não precisa chegar para uma criança de 10 anos e falar coisas que não estão ao alcance da maturidade sexual e da maturidade emocional dela. Mas você pode trabalhar assim dentro dela valores com relação principalmente ao uso do próprio corpo. Ou seja, seu corpo é sua responsabilidade, você tem que se amar, você tem que se respeitar, você tem que permitir que apenas pessoas que toquem você com amor, que busquem você com amor, tenham acesso a esse, né, ao teu corpo. Enfim, da forma que a criança tenha entendimento e dentro das necessidades de perguntas que venham a surgir. Não pode antecipar também, né, muito, às vezes, o assunto que a criança não está nem preparada. Mas o que é interessante? É aberto ao diálogo, porque a criança, às vezes, traga a dúvida, o adolescente traga a dúvida. Mãe, o que é isso? Gente, hoje em dia é bem isso. A questão da homoafetividade está sendo escancarada em todos os meios de comunicação. Essa discussão de gênero e tudo mais, super aberta. Então, assim, traz confusão para a cabeça da criança e muitas vezes dentro de casa não existe o diálogo para que ela possa confirmar aquilo que ela sente ou o que ela não sente. Por exemplo, mãe, isso é certo? É errado? Né? Então, às vezes a família não está preparada para abordar o tema e foge do assunto ou realmente evita esse tipo de conversa. Então, a criança não sabe se é certo ou errado, se está dentro da normalidade ou não.
se é o tipo de coisa que pode ser feita ou não, porque daí acaba acontecendo a curiosidade e muitos adolescentes estão entrando nessa onda do tipo, eu vou experimentar, vou beijar menina, ou vou beijar menino, né? Tipo, menino beijando menino, menina beijando menina, muito mais pela curiosidade que o tema traz do que pela realmente orientação, né? Então, isso tudo é muito preocupante. Eu acho que existe uma libertação de falar sobre tudo, mas quando isso não tem um embasamento dentro de casa, você está soltando na sociedade, né, cada vez mais adolescentes despreparados. E aí, lógico, é aquilo, filha, experimente de tudo, que foi a tua pergunta, né? Experimente de tudo para você saber o que você gosta ou não. Eu acho super arriscado, porque uma coisa é você ter a liberdade para experimentar, outra coisa é você arcar com as consequências do que isso pode deixar dentro de você de residual, né? Aquela ressaca moral. Muitas vezes, eu fiz, aconteci, e tipo, eu sou super descolada, né? Tenho 12 anos, já fiquei com todos os meninos da minha escola, já tive experiências, papapá. Só que lá no fundo, né? Às vezes a menina vai para casa e fala, gente, né? Ele não me respeita, ele não me olha mais na cara, ele sai falando pela escola inteira de mim, que eu sou isso, que eu sou aquilo. E ela pode ter essa fachada de descolada, mas lá no fundo está sofrendo. E muitas vezes isso pode gerar na vida adulta retração sexual, né? Justamente o comportamento contrário. A pessoa se fecha e inclusive bloqueia o prazer. Então, muitos dos traumas que são tratados em consultório, né, com disfunção sexual, porque não tem prazer, porque não consegue se libertar, porque não consegue relaxar na hora do prazer para ter orgasmo, porque não consegue, às vezes, o menino, né, controlar a ejaculação, e tudo isso acontece dentro dessa faixa etária. É gerado, né, lá nos seus 10, 12, 11 anos e isso vai, na vida adulta, impactar de uma forma muito grande. Então, não é experimente de tudo, é dizer assim, você pode experimentar desde que você tenha maturidade para lidar com o que você está fazendo. E a maturidade vem através dos valores e principalmente dos exemplos. Não adianta o paizinho e a mãezinha falar, não faça isso, não faça aquilo, e dentro de casa, né, o pau come solto, brigas ou falta de respeito com a pessoa, enfim. A gente educa pelo exemplo, muito mais do que pela fala. E hoje em dia nunca teve tanta possibilidade, né? Um leque se abre de novas possibilidades todos os dias, a gente vê isso pela internet. Exatamente. Né? Eu posso fazer isso, milhares de coisas, ter uma maturidade, uma sabedoria, às vezes racional, para saber para que caminho seguir. Justamente assim, não é o fato, assim também, todo mundo está fazendo, que significa que você tenha que fazer e principalmente gostar. Não, e tem outros Gosto dados é uma também. coisa muito particular, né, Gus? Então, assim, é lógico, né, no caso principalmente do nosso tema de hoje, né, ele já teve experiências anteriores, ele já sabe muitas coisas que ele gosta ou não. Ela está experimentando muitas coisas pela primeira vez. Então, vai muito do amor, do carinho e da paciência desse homem, né, de apresentar para ela possibilidades e ela também ter a possibilidade de dizer, não, eu não gosto, experimentei e não gostei. Não quero fazer mais, não sou a fim de fazer mais. Então isso tem que existir um respeito, afinal de contas, se você já experimentou, tenho certeza que você também experimentou coisas que você não vai fazer de novo e que você não gosta. Então você vai ter que saber respeitar isso nela também. E nesse caso também, ela também entender também, porque tem coisas que ela nunca mais vai poder experimentar. Tem um outro homem, por exemplo, exatamente, se ela se ela está casada e não vai ter mais ninguém, ela também tem que saber as possibilidades de... Por isso que de... se vista de Batman, de Zorro hoje à noite, invente uma fantasia, seja um novo certeza. homem, põe um bigode postiço. Não, e outra, eu acho que assim, isso que você falou, na verdade, a questão de ser divertido, lúdico até, né? Porque, na verdade, o sexo é uma brincadeira, é um jogo de conquista, é um jogo de sedução. Então, quanto mais leve e gostoso for, mais fácil da pessoa aceitar também. Então, muitas pessoas levam com uma seriedade a sexualidade absurda, né? Mas é aquilo, poder rir de algumas coisas, poder brincar com outras, ter os jogos de conquista dentro do próprio relacionamento, né? É muito legal. Então, nada demais, né? Se fantasiar de Zorro, sim, de Batman, sim, propor para ela uma fantasia, sim, propor para ela coisas diferentes. E pode ser que você descubra que muitas coisas que você achava legal, talvez também tenham perdido sentido. Então, né, é um aprendizado diário. A sexualidade, ela se renova, principalmente com a maturidade. Então, tem coisas que você vai achar o máximo hoje, que daqui a um ano você vai falar, nossa, né, como é que a gente gostava disso? E coisas que talvez você fale hoje, não sou muito afim, mas com o passar do tempo e com o aprendizado, você vai falar,
É bom, eu gosto e vale a pena repetir, então. E a gente sempre fala aqui também que a conversa é o melhor caminho, então conversar sobre tudo é importante, né? Você tem Abrir uma a cabeça, parceira do né? lado. Com certeza, ainda mais dentro de um relacionamento, né? Eles estão casados, gente. Vocês estão aí, né, com a faca e o queijo na mão para aproveitar realmente todas as coisas de maravilhosas que o relacionamento pode trazer. Então, criem suas próprias experiências, né? E lógico, acho que uma das coisas que tem que existir de bom senso, principalmente nele, é do tipo, ah, mas eu já fiz isso com outras e elas achavam o máximo. Oh! Nem pensar, né, amigo? Encolha a sua vaidade aí e fale, olha, vamos experimentar juntos, vamos ver o que a gente gosta juntos, né? É criar a própria história, acho que é por aí. Maravilha. Fer, tem algum evento teu agora essa semana? Alguma palestra? Então, na Algo que a verdade, gente assim, pudesse- trabalhando bastante, Gus, com os eventos fechados, né? Aniversário, chá de lingerie, empresas, né, lojas contratando, principalmente agora final do ano, para presentear suas clientes, aumentar suas vendas, né? Porque aquilo leva uma palestra para dentro da loja, para apresentar a coleção nova de lingeries, ou apresentar a coleção nova de roupas, roupa de cama, enfim, né? E aí aproveita, né? Dá um up na relação da mulherada. Então fique à vontade para contratar o meu trabalho, entre em contato aí com a produção, eles passam os meus dados, né? Meus telefones, e fica aí aberto o convite a conhecer mais de pertinho o meu trabalho. Se você quiser conhecer também, tem um trabalho bem legal nos melhores e-books do país. As Você melhores compra livrarias virtuais, né? Você compra o livro Drops de Pimenta, de Fernanda Paulive, e fica sabendo um pouquinho mais a respeito de sensualidade. Isso aí, dicas apimentadíssimas para o seu relacionamento, né? Para as mulheres deixarem assim, seus homens enlouquecidos de prazer. Baixa lá o Drops de Pimenta e depois manda um inbox para mim e me conta se você curtiu as dicas. Maravilha. Obrigado, Fer, mais uma vez. Obrigada, Gus, pessoal de casa. Quinta-feira né? estamos aí, né? E quinta-feira a gente tem aí mais coisas legais para mostrar, porque a Bruna da Sex Malícia vem trazendo produtos e a gente vai apimentando cada vez mais a nossa relação. Está convidado aí quinta-feira a participar da nossa DR na TV. Tá bem. Nós ficamos por aqui nesse primeiro bloco e voltamos já aqui, no Show Magazine TV. É um instante só. Até já. Ok.